esperar o... Vamos começar, eles vêm. Vamos fazer chamada, eles pulam tudo. Vai dar tudinho, ó. Chama o pessoal aí, Rodolfo. Seis e meia dúzia. Chamar aqueles aí. Bom, o coro já dá, tem 5. Começou. Vai lá, chama aí lá. Já é 8h05 já. Roteiro da 10ª sessão ordinária, de 25 de junho de 2012. Solicita a primeira secretária que proceda a chamada. Adalberto Godoy, Adilson de Paulo, Antônio Lima Serrão, Ageu Estevam, presente. Sérgio dos Santos, Hélio Rodrigues, Jorge Francisco presente, Jonas Galo, Milton Pelúcio. Acordo, presidente. Havendo o número regimental, solicito a todos que fiquem em pé. Sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos desta sessão. Tribuna livre, orador inscrito, Antônio Carlos Contreira, assunto veto do prefeito municipal ao projeto de lei 28/2012 de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento fixada no subsídio dos agentes políticos de Cafelândia. Convido o orador inscrito, o senhor Antônio Carlos Contreira, para ocupar o lugar na tribuna. Lembrando que regimentalmente o senhor tem 15 minutos, sendo permitido aos vereadores presentes à parte ou solicitar esclarecimento. Alô. Eu gostaria de um minuto de atenção de todos, para que a gente pudesse colocar com bastante clareza. Para mim poder colocar com bastante clareza esse movimento que nós fizemos, Acorda Cafelândia, para que todos os vereadores que estão aqui presentes, e todos vocês, que alguns já participaram, de como foi feito o movimento, e não ficar nenhuma dúvida de qual que era o propósito final. Quando eu tive conhecimento desse aumento abusivo, a primeira pessoa que eu procurei foi o Beto Godoy, no seu escritório. Está lembrado? Queria que ele me explicasse um pouco mais de como isso foi feito, por quem foi feito, e o que poderia ser feito para que, nesse momento que nós estamos passando com dificuldade, o país nessa turbulência, que eu entendi que não era o momento adequado ou propício para isso. O Beto Godoy não só me mostrou o projeto, como me explicou. Foi um projeto feito pela Comissão de Finanças e Orçamento,
que é presidida pelo nobre vereador Adilson, tem como participante o Milton Perucci e o Hélio. E que esse projeto já tinha sido aprovado pela Câmara, e quem votou a favor? Adilson, Milton Perucci, Jonas Galo, infelizmente não está presente, Del e Serrão. E que o Argeu também já tinha se mostrado totalmente favorável ao referido projeto. Perguntei para o Beto qual o melhor caminho e quem a gente poderia estar movimentando, mobilizando para tentar reverter essa situação, ou seja, sensibilizar os vereadores. Na oportunidade, o Beto me falou que o Celso também foi uma bandeira contra. Imediatamente entrei em contato com o Celso, e o Celso me colocou uma situação que me deixou um pouco mais preocupado. Me colocou que esse projeto nasceu errado. Concorda? Nasceu errado. E na minha ótica, que não tenho participado de política já há um bom tempo, eu entendi também, porque estavam misturando o que é agente político, prefeito, vice-prefeito e vereadores, com secretário municipal. Não entendi bem isso, porque não se mistura isso, na minha percepção. Mas, como já tinha esgotado a parte de diálogo a nível de vereadores, porque já tinha mandado o projeto para o Nenê Gazotto, e se o Nenê Gazotto não vetasse, já era lei, então entendi que o meu caminho nesse momento, que não queria de forma alguma que esse projeto fosse aprovado, era o Nenê Gazotto. Procurei fazer uma reunião com o Nenê Gazotto na casa do seu Domingos Gazotto. Existe um senso de família, um respeito familiar digno de respeito de todo mundo. E eu entendi, sendo na casa do Nenê Gazotto, eu ia ter o aval do seu Domingos Gazotto, da dona Miqueline e do Wilson. E que isso era muito importante para a Cafelândia, porque eu queria derrubar esse projeto. O Nenê Gazotto, de imediato, falou que ele era completamente contra, porque ele já tinha mandado o aumento dos secretários municipais, não tinha sido aprovado, que era um abuso, que aquele monte de que o Nenê costuma falar, e que eu falei, Nenê, faz o movimento que eu vou vetar. Falei para ele que seria um movimento apolítico, apartidário, que eu não queria participação de nenhum político, e o Beto e o Celso têm conhecimento disso, que eu participei o tempo todo. Mas ia ser um movimento forte, que eu entendi que a população precisava se manifestar. Com o apoio do Nenê Gazotto, entendi que eu fazendo a minha parte, ele iria vetar. Para minha surpresa, de imediato, meu filho Vinícius falou, pai, o senhor pode estar enganado. O tio Nenê não aguenta pressão, e isso vai acabar voltando. Eu acredito que o senhor vai ficar sozinho nessa situação. Meu filho, sempre ouvi, discutimos junto, foi o primeiro ponto de alerta. Segundo, tive à tarde com todos os meus amigos, sem exceção, Castilho, Américo, Gustavo, a turma de sempre. Todo mundo unânime, falou, coroa, você está abraçando um rojão e vai ficar sozinho. O Nenê vai sentar nesse projeto, que o Nenê é bom de sentar, vai barrigar isso aí, não vai aguentar a pressão, e você vai ficar sozinho. Nesse momento, eu entendi que minha estratégia tinha que mudar um pouco. Eu teria que pegar o Nenê de uma forma um pouco mais pressionado, para tentar sensibilizá-lo. Bom, provoquei a segunda reunião de novo na casa do seu Domingos Gazotto, na presença de dona Miquelino, Gustavo do escritório. Aí falei, Nenê, como que está aquela situação? Bacana, já comecei a mexer, vamos estar fazendo esse movimento. O Nenê falou, coroa, não é bem assim. Já recebi um recado que os vereadores deixaram claro que se eu não aprovar o aumento, eles não vão aprovar minha conta. Deixou claro que, se eu não aprovar o aumento, os projetos nós vamos segurar. Se todos aqui sabem, o projeto é de interesse da população, não é interesse de vereador. Isso me deixou indignado
a ponto de falar, Nenê, você não vai se curvar a uma pressão dessa. Então deixo claro aqui nesse momento que, se você se curvar, a carreata vai ter, o movimento vai ter, e aí vai ter ser contra os vereadores que votaram a favor, e vai ser contra o prefeito municipal. Vamos fazer um bonecão de Olinda que você vai ficar lá na frente, e vamos fazer a carreata da mesma forma. Isso foi dito por Nenê na casa do seu Domingos Gasoto, com a presença de algumas pessoas que eu citei. Senti que o Nenê se sensibilizou, talvez pela dor e não pelo amor, e realmente, não, pode fazer, que eu vou segurar, tal. Bom, sequência, a primeira aparição na TV Tem, aonde o seu Adilson usou de uma infelicidade, colocou que os vereadores tinham que ganhar mais para trabalhar mais. Adilson, nós já trabalhamos junto. Se tem uma coisa que incomoda o empregador, é pleitear um aumento de salário, é totalmente justo. Mas falar que vai trabalhar mais porque ganhou mais, aí é complicado. Mas tá bom. Vamos dizer que de repente você no momento, TV e tal, ficou nervoso, mas você falou. Então isso ficou marcado para tudo. Mas então quer dizer que ainda não está contente com o salário? Bom, tá bom. Veio a TV Tem, teve essa entrevista que foi marcante. Segundo, a primeira reunião que teve aqui, que não era extraordinária, aonde eu não compareci. O Nenê Gasoto não tinha vetado, e eu entendia que era da murro em ponta de faca. Eu vinha falar aqui o quê? Mesmo porque o Beto já tinha me orientado, se o Nenê Gasoto não vetasse, já era lei. Então não vim, por razões que já expliquei, mas fiquei sabendo que aqui, crise de histerismo, gente parecendo homem, que hoje não está aqui, coronel, resumindo, frustração política? Não tenho nenhuma frustração política. Participei de 2 eleições, ganhei as 2. Saí da vida pública porque a minha mãe me aconselhou que eu não tinha perfil político. Eu não sou de dar tapinha nas costas de ninguém, eu não sou de agradar ninguém, eu não sou de prometer o que não vou entregar. Então, numa autoanálise, entendi que quando eu e o Ambrósio, meu irmão, saímos da prefeitura, eu não voltava mais para a vida pública. Então, não tenho frustração nenhuma. Bom, mas tudo bem, vai. Foi dito, só estou dizendo porque direito de defesa, ou direito de resposta. Finalmente, o Nenê Gasoto vetou o projeto. Que eu tinha medo, tinha preocupação, em função da postura que o Nenê às vezes tem. Imediatamente convocamos a carreata de uma forma mais rápida possível, porque entendíamos que sábado era o melhor dia, onde nós poderíamos mobilizar todo mundo. Então foi uma manifestação totalmente espontânea. E vou explicar no final. Totalmente espontânea. Fiquei extremamente contente, porque assim, vários segmentos, professora, crianças, jovens, todo mundo querendo participar de uma forma muito positiva, sempre pregando que eu queria ser uma coisa muito ordeira, só queríamos sensibilizar os vereadores, mais nada. Então, houve a carreata, aí, abraçou realmente a população, né, tá mais politizada. Aí veio a preocupação que eu comentei, manobra política. O que é uma manobra política? Existe um direito da casa de montar a sessão extraordinária. A sessão extraordinária já corta o direito da palavra livre, já foi marcado para um dia na terça-feira, que na quarta-feira à noite seria a sessão, chovendo para burro. Ou seja, a conversa que eu tive com alguns, tudo cheirava carta marcada. Vamos lá. Falei rapidinho com todo o pessoal que está, mobilizei o carro de som, mobilizei o Piquita, mobilizei todos aqueles que estavam envolvidos no movimento, para que nós fizéssemos um convite à população rapidinho, para que se movimentássemos para acontecer aqui a presença do povo, para ver se os vereadores realmente, mesmo porque nós tínhamos conhecimento que nessa sessão extraordinária vários vereadores estavam aqui à tarde.
Bacana. Convocamos uma reunião, essa reunião não foi na fábrica porque estava chovendo, nós fizemos essa reunião no asilo. Eu vou explicar para vocês, vereadores, de uma forma bem sintetizada, o que foi dito na reunião e o que foi dito nas reuniões. Sintetizado, que era a reunião apolítica, apartidária, não tinha nenhum político envolvido em nenhuma situação dessa, tá? Que o objetivo único era sensibilizar os vereadores, que o momento era totalmente oportuno para esse aumento abusivo, sensibilizar os vereadores que esse dinheiro poderia ter uma forma mais interessante para gastar em prol da comunidade. Falamos também da importância do voto, que eu quis que eles assumissem a culpa. Todos vocês que estão aqui, foi eleito por nós. Quem paga o salário de vocês somos nós. Então entendi que era o momento de sensibilizar todos que o voto é muito importante. O voto não se vende num churrasco, o voto não se vende numa leitoa, o voto é importante demais, você está dando uma procuração para um vereador. Isso era dito na reunião. Disse na reunião que eu gostaria que Cafelândia servisse de exemplo para todas as cidades do município, porque o que eu deixei de uma forma clara, que esses abusos que estão acontecendo, eu queria ver apenas na televisão. Brasília. Lá eu não tenho acesso. Lá pode vir dinheiro na cueca, dinheiro na meia, oração da propina, que é tudo aquilo que é escandaloso demais. E não podemos esquecer que nessa oportunidade o Lula, então presidente, veio na televisão e falou um cara colocando dinheiro na meia e falou que nós não poderíamos julgar. Só pode julgar a justiça. Naquele momento, o Lula mostrou para todo o povo que tem um pouco de cultura, um pouco de visão, que o Lula não chamou de cego, não chamou de burro, não chamou de idiota, que para se perpetuar no poder, ele cobre qualquer ladrão. E eu não queria ver isso em Cafelândia. É só isso. Eu não queria ver isso em Cafelândia. Quem não viu essa semana o Lula abraçado com o Maluf? Aqui quem tem qualquer pingo de instrução e lê um jornal sabe que o Maluf é procurado pela Interpol. O Maluf é ladrão no mundo inteiro. Desviou dinheiro da Prefeitura de São Paulo, do governo de São Paulo. De onde ele passou, desviou. O mundo procura para prender o Maluf porque o Maluf roubou o Brasil. E aqui no Brasil, ele é nosso representante. Ele é deputado federal e o nosso ex-presidente foi na casa do Maluf abraçar e pedir para ele, por causa de 1 minuto na televisão. Que cena deplorável. Que cena horrível. Eu não queria ver isso em Cafelândia. Eu não queria ver nada disso em Cafelândia. Não podemos generalizar. Como aqui em Cafelândia, nesse movimento, teve o Beto, que o tempo todo teve do nosso lado. Teve o Celso, que todo o tempo esteve aqui defendendo. Vocês acompanharam a postura da Luísa Erondina? 2 dias depois, veio a público falar que ela não conseguiu dormir, que jamais ela ia comungar, dividiu o palanque com o ladrão que o Lula pôs no palanque. Então ainda tem políticos bons, então ainda nós podemos acreditar no nosso país. Mas a postura dela é postura de poucos. Pela sua parte, senhores, nobre companheiro, nobre presidente, senhores vereadores, público presente, como eu já disse aqui outro dia, talvez os senhores não estivessem presentes, com relação à questão do movimento em si, eu volto a dizer, sou totalmente favorável à questão que a população participe da política. Inclusive eu, particularmente, tenho um pensamento, gostaria de expor aqui para poder estender o que eu quero chegar. Eu acho que não deveria ter reeleição para cargo algum, nem vereador, nem prefeito. Vereador, eu disse aqui outro dia, vereador não deveria ter salários, mas já que tem, ou se paga bem ou não se paga. Mas eu vou respeitar e respeito a opinião de cada um. O vereador tinha que trabalhar por honra. Aí nós veríamos quantos candidatos teríamos na eleição, no próximo mandato, nessa eleição próxima. Então, a minha postura aqui, eu entendi o movimento liderado pelo o nosso
cara Antônio Carlos Contreira, que eu já conheço ele, não é de hoje. Para quem não sabe, o dia que eu conheci o Carlos Contreira foi no dia 27 de maio de 1980. Foi esse dia, numa terça-feira à tarde, coroa. Talvez você não saiba, mas eu sei. Eu tinha 13 para 14 anos. Foi um momento marcante da minha vida. E não quero aqui chorar pitangas, não. Meu pai havia falecido e eu comecei trabalhando lá há 6 anos. Sempre tive um respeito muito grande pelo Sr. Francisco, por Dona Benedita. Conheci o lado do Antônio Carlos Contreira. Ele teve um berço, sim. E eu também posso dizer que eu também me alimentei desse berço de sabedoria e respeito. Com relação ao movimento, eu volto a dizer aos senhores, sou favorável porque estou pelo povo. Assim como ele disse aqui, quem vota nos vereadores é o povo. Eu sempre tive esse pensamento. Outra questão, ao jornal ele disse que eu me equivoquei. Eu respeito a vossa opinião, mas o senhor não conhece o meu trabalho. Eu sempre questionei, achei que o povo deveria participar da política. Se o povo participasse, há um ano atrás, quando eu chamei a televisão aqui para ver as contas rejeitadas do prefeito, e tinha o cara perdão da expressão, não vou nem conseguir falar a palavra, talvez agora pelo momento do nervoso, mas o tanto de papel era isso, era grosso, tantas barbaridades que tinham. Uma das questões é aquela questão da máquina. Uma máquina lá praticamente sucata, valia lá 8 a 10 mil, gastaram 50 mil reais no ano. Só naquele ano de peças. E a população não tomou. O que me cobrou, coroa, senhor Contreira, foi isso, foi que a população não se manifestou. O que eu fiquei mais indignado foi pelo momento, não pelo aumento. Eu respeito. Volto a falar, respeito e aceito a ideia da população, porque acho que tem que ser assim. Se nós tivéssemos um país mais desenvolvido, a população teria uma conjunção melhor com a questão política. Mas, infelizmente, não é assim. É só nessa hora que a população lota. Quantas e quantas vezes nós ficamos gritando aqui, tentando segurar ou barrar um projeto, e não tivemos apoio de ninguém. Tanto é que essas contas rejeitadas foram aprovadas. E nós não tivemos. Quem veio apoiar-nos? Quem veio apoiar-nos? Eu fui à televisão e chamei a televisão. Fiz meu movimento. É o que eu pude fazer. Veja só. E não estou aqui para me defender, não. Estou aqui para me explicar, para explicar para a população que durante 8 anos, quando o senhor disse ladrão, graças a Deus uma coisa aprendi. E isso eu sei. O que é meu, o que não é, não é. Não quero e não aceito. Então, senhor Antônio Carlos Contreira, respeito a opinião, volto a falar, sou favorável ao veto, sim, já dei minha opinião, para quem não estava aqui vai saber agora, já dei, já passei, e não é essa questão, eu sempre tive uma coisa comigo, eu procuro questionar a coisa de uma forma racional, não tem essa de embalo que o fulano é Beltrano, que eu penso, é o que o meu coração sente, eu sirvo a um Deus, é o que o meu coração sente. Agora, com relação à palavra vossa, eu fiz questão de pedir para o presidente, falei, não, o coroa tem que falar lá sim. Tinha alguma voz que era contra. Com relação àquela marcação do dia da sessão, a sessão da quarta-feira, na véspera do feriado, eu vi aqui sim, e falei também. Não tem que esconder, o jogo é aberto. Ah, e digo mais, hein, senhores, eu não quero ser político a vida toda, a política tem que ser alternância. Tinha que ter alternância, para acabar com esse prisma de ficar aquela coisa de grupinho, está errado. Infelizmente eu não vou mudar isso. Eu não tenho poder para mudar isso. E acredito que ninguém de nós tem. Mas deveria a população participar mais. Se a política fosse alternada, o povo participaria mais. A gente viria esses mesmos rostos diferentes cada dia, cada sessão. Porque o povo ia se interessar pela política. O povo ia se interessar pela cidade, pelos problemas. Quantos problemas, senhores? Quantos problemas tem a população? Agora, por causa de um problema, vai se fazer um carnaval desse que seja feito. É para conscientizar? Conscientizou. Tudo bem, e aí? Vamos, olha que interessante esse movimento. Esse movimento, de fato, foi forte. Tanto é que a própria promotoria se sensibilizou e pediu de novo a avaliação das contas de 2008 que essa casa aprovou. O tribunal deu reprovado e a promotoria pediu, foi encaminhado, acredito que hoje,
para a promotoria reavaliar. Então o movimento é importante? Claro que é. Todo movimento popular é bom. Quem não tem nada a esconder, é assim que funciona. Eu volto a falar, não sou uma pessoa perfeita, mas eu não tenho que me esconder de nada. Eu assumo meus atos. Outra questão, eu não tenho vergonha nenhuma de pedir desculpa quando estou errado. Tenho vergonha. Agora, eu não aceito ser chamado de ladrão. De forma alguma, o senhor não me chamou de ladrão, não. Eu digo assim, eu não aceito ser chamado de ladrão. Isso é uma coisa que eu gavo, uma coisa que eu levo comigo. Meu pai só me deixou uma herança, honra. Meu pai era simples, era pobre, fui seu funcionário, fui seu servo, mas ladrão eu não sou, e não aceito. E não admito que ninguém venha querer me jogar numa base de corrupto. Dizer que eu sou corrupto. Meu nome foi falado na cidade, tentaram me passar por corrupto. Está aí minha ficha, está tudo aberto. Eu não tenho que me explicar com a população. O fato é esse ponto. Agora, o que eu fiquei indignado é que o momento, por que não foi lá atrás? Eu vou explicar, vereador. Né? Por que não foi tantos movimentos, tantas coisas, tantas barbaridades? Eu gostaria de primeiro ouvir o equívoco 4. Olha, só para me concluir, por favor. Na rejeição das contas de 2011, de 2008, o tribunal apontou uma compra absurda de cestas básicas no mês de agosto. 4.500 cestas pelo preço da época. Foi pago com dinheiro nosso. Faltava 2 meses para a eleição. Para onde foi essa cesta, senhores? Eu reclamei isso. E aí? É a função. Certo, Coroa? É a função. E eu reclamei. Quando o senhor disse que eu não denunciei, engano vosso. Engano vosso. Denunciei sim. Denunciei coisa até em Brasília. Infelizmente, a justiça nossa é lenta. Primeiro, eu não tenho medo de indicar o que tem que ser. O que é que tem que ser. E volto a falar, se eu estiver errado, eu não tenho vergonha, não tenho orgulho de pedir desculpa. Nunca tive, aprendi isso. Mas se eu estiver certo, senhores, por favor. Tá, senhor Adilson, primeiro eu gostaria de pedir para todos os vereadores que deixassem eu concluir, depois ser aparteado, até para poder ter sequência, você perceber... A questão da casa, senhor Coroa, senhor Antônio Carlos Contreira, é a questão da norma da casa, o vereador tem essa prerrogativa. Eu acho que, para todos que estão aqui presentes, fica muito mais fácil de todo mundo entender se eu conseguisse concluir, depois ser aparteado por cada um de vocês, quem queira. Mas você colocou uma situação em que, primeiro, houve um equívoco. Quando eu falei ladrão, é Maluf que é procurado pela Interpol. Não tem nada a ver com nenhum vereador aqui. Em momento algum falei nada disso. Isso tem nome. Processo transitado, julgado, procurado pela Interpol, porque é um preso que o nosso presidente foi abraçar. Mas eu vou dar sequência e vai ser bastante esclarecedor, que você vai ver que em um momento eu saí em sua defesa. Você vai aguardar. Então, só para vocês entenderem, depois, né, o que eu estava explicando, o que era falado nas nossas reuniões, né, onde eu fui interrompido pelo Adilson, porque eu estava falando da postura do ex-presidente Lula, que eu acho uma vergonha nacional. Aí, naquela reunião, com todos que estavam presentes, pode lembrar muito bem que eu saí em defesa do Adilson. O Adilson trabalhou com a gente, família digna, honrada. Eu achava que era uma renovação, que era uma nova liderança, que eu acreditava muito, sempre gostei de renovação. Falei que a cidade inteira falava que ele era manipulado ou teleguiado por algum grupo político ou algum político profissional. Falei o que é político profissional. Político profissional é aquele que não tem carteira assinada, não trabalha, tem o dia inteiro para fazer pesquisa, como manipular o povo. É aquele que promete ponte onde não tem rio, enfim, não tem compromisso nenhum com a verdade. E que eu pedi, assim, para vocês lembrar a importância do voto, a importância da renovação, a importância de como o voto é importante. Eu quis lembrar, e vou lembrar para vocês, o impeachment que teve, alguém que não concluiu o mandato, que se tornou inelegível. Vergonha nacional, Fernando Collor de Mello. Depois de 8 anos, cumpriu a inegibilidade dele. Alagoas, estado cultural baixo, pobre, povo fácil e manipulado. Retornaram
o Fernando Collor de Mello como senador. Hoje, em Brasília, ele é o dono da pizzaria. Tudo que tem de errado, ele está lá para proteger, para negociar. Qualquer um que vê atrapalhar a CPI, pedir mais prazo, e que eu também não queria ver isso em Cafelândia. E quando nós saímos daquela reunião que nós fizemos no asilo, quem esteve lá, nós viemos aqui com um propósito único de sensibilizar vocês, que não era o momento, que não era oportuno, não queríamos ver esses escândalos, queríamos ver esses escândalos só pela televisão, não queria ver aqui em Cafelândia. E, na verdade, aquele dia foi uma decepção para mim e para todos. Fiquei eu e o Wilson Gasotto sentado ali, aonde o presidente tentou iniciar a sessão às 7 horas, que normalmente é às 8, já surpreendeu, mas tudo bem. Ele iniciou encerrando uma sessão extraordinária, onde todos os edis, todos os vereadores foram avisados, não compareceram. Compareceu o Beto e o Celso, que se manteve ao nosso lado, o Adilson, que veio fazer uso da palavra, enfrentou tudo direitinho, o Celso entrou quietinho e voltou quietinho, o resto não apareceu. E o Argeu aqui tentando levar essa sessão. Apareceu na sessão, não falei que você não apareceu. Falei que você entrou rápido e saiu mais rápido ainda, só isso, mas que apareceu. Bom, vamos lá. Olha vocês, se eu, um cidadão cafelandense, que trabalho, busco gerar emprego, tenho que ouvir uma situação dessa. Uma professora me falou que quando eu estava comunicando, pessoal, vamos lá na Câmara assistir a sessão, provavelmente vai ser bastante proveitosa, tal. Ela falou, coroa, já fiz uma tentativa dessa, não foi boa. Os alunos foram lá, situação tumultuada, não foi. Pô, mas ninguém gostou. Não, os alunos gostaram. Achou que a sessão é mais engraçada que o programa do Chaves. Olha o nível que está, e a gente, como um cidadão cafelandense, tem que ouvir. Então, e eu, para vocês deixarem uma situação muito clara, quando nós fizemos esse movimento todo, eu senti da comunidade como o poder legislativo está desgastado. Se você fizer hoje uma pesquisa, vocês vão ver que você colocou bem colocado, que quando teve os vereadores de 9 para 11, você foi contra. Está uma boa oportunidade, não de 9 para 11, de 9 para 7, de 9 para... O vereador está custando muito caro, mesmo porque não está produzindo. Veja bem, outro dia eu vi, não sei se vocês puderam ver, um projeto que foi colocado em Jaú, onde eles queriam equiparar o salário do vereador com uma professora. A professora do Estado trabalha 40 horas por semana e ganha R$ 1.400. Significa que por mês ela ganha menos de 10 reais, por hora ela ganha menos de 10 reais. Para educar os nossos filhos, que a maioria dos nossos filhos não são bem educados, nós temos claro isso, para ensinar nossos filhos sem relar a mão. Porque se relar a mão, o estatuto da criança pega. Eu achei totalmente errado. A professora ganha muito pouco e o vereador ganha muito. Que dentro desse projeto o vereador passaria a ganhar R$ 925 a hora trabalhada. Então, eu acho que eu tenho assim, motivo de sobra. Eu tinha motivo de sobra para ficar indignado. Mas a minha indignação vem mais. E você repetiu aqui hoje perante todos. O Wilson não se atentou no momento. Quando você tomou uso da palavra, começou bem, falei humildade, devo aos vereadores, devo aos meus eleitores, estou aqui porque vocês me elegeram, se vocês estão contra, eu vou votar contra, porque na verdade, eu, Adilson, sou contra vereador ganhar. Entender a gravidade, ele pensa isso e vota o projeto para dobrar o salário. Questão de ordem, senhor presidente. Ô, Coroa, vamos direto ao ponto. Já não, o ponto é esse, como nós vamos acreditar? O povo já entendeu, isso aqui não é um circo. Com todo o respeito à vossa pessoa, o senhor já entendeu o que eu quis dizer, a população já captou, e eu acredito o seguinte, ninguém é palhaço, perfeitamente. A questão que eu disse é o seguinte, o vereador não deveria ganhar salário, como era lá atrás.
Não deveria ganhar salário, ponto. Só que eu não sou o dono da verdade e não sou a lei. A lei exige que tenha ganhos, infelizmente. Foi feito o propósito, tá, foi aprovado. O prefeito rejeitou, a população se manifestou, tudo bem. Era para manifestar os vereadores, foi manifestado. O meu voto eu virei contra. E só eu acredito que mudei. E não sou contra os colegas, o pensamento dos colegas. Cada um tem seu caráter, seu modo de pensar. E que também queira ou não queira, a população, ou sim ou não, é a forma de cada um. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente tem que pegar a coisa no geral. Veja só, veja bem. Não é por acaso que os últimos 4 anos eu fui eleito vereador mais atuante. Eu não fiz pesquisa nenhuma. Não é por acaso. Não é por acaso que eu fui eleito aqui nessa casa e volto a falar, não quero, não tenho intenção de ficar política a vida toda. É mais 1 ou 2 mandatos, chega. Um mandatinho chega. Que a política tem que ser rotatória. Volto a falar para os senhores. A política tem que ser alternada. E fala mais o senhor Antônio Carlos Contreira. Eu gostei de vossa atitude. Essa atitude mexeu com a população. Isso é importante, o povo tem que se manifestar de um jeito ou de outro. Ainda que meu nome foi a lama, foi à tona, mas a população tem que conhecer e ver de fato o que é a política. O que é o andamento da coisa. A população, eu sempre comentei a respeito, a população tem que se manifestar, a população tem que atentar. E não é em qualquer momento, não. Eu gostei muito da atitude democrática vossa. E percebi que o senhor mudou bastante. Porque há 15 ou 16 anos atrás, num ato impensado, o senhor derrubou um ponto e abriu um buraco na Vila Belém. É importante essa mudança. Eu conheço o vosso caráter. E sei da sua criação. Isso é importante, Carlos. Volto a falar, tenho o maior respeito por vossa pessoa. Aprendi muito com esse homem. Eu não posso dizer que não. Vou ser sincero, não guardo mágoa de ninguém. Não estou me desculpando com a pessoa do Carlos, não. Pelo contrário, não guardo mágoa, porque isso não é coisa minha. Quem tiver raiva de mim, que tenha, vai ter sozinho. O problema é dele. Aprendi na minha vida que mágoa a gente não deve levar de ninguém. Mas o que é justo é justo. O movimento em si foi maravilhoso. Nós deveríamos ter esse movimento sempre. Sempre que a população se sentiu ultrajada, o povo tinha que vir participar. O povo tinha que vir para a Câmara. E não é questão, sabe por quê? Existe uma questão assim, é interessante isso. Ah, tem que fiscalizar os vereadores. Chega na hora da eleição, o cara fala assim, eu estou de olho em você. Está de olho em quê? O cara não participou nada, não viu nada, aí chega uma hora, cada um ato ou outro, porque vai demoniar, o cara virou o demônio. É o Satanás, é o cidadão. Poxa, o cidadão nunca acompanhou nada. Chega, opa, porque é isso, aquilo. Gente, quando eu disse que a questão eleitoral, eu gostaria que isso aqui fosse lá no ano de 2005, no início, para que toda a população tomasse ciência de fato que se passa na cidade de Cafelândia. Infelizmente não é. Infelizmente não é 2005. Já estamos agora no último ano, faltando 6 meses para acabar o mandato. E qualquer que seja o prefeito, a população tem que participar mais ativamente. Essa é a questão primórdia da questão da democracia. Outra coisa, eu vou a respeito da manipulação. Muito pelo contrário. Quando eu entrei em política, vou ser sincero, eu não sabia nem como é que era chamada aqui. Como a grande maioria dos senhores, talvez, tem essa noção de política. Mas eu procurei se me instruir. Da minha forma, eu não sou formado, não tenho essa capacidade toda, mas eu procuro ler, procuro me inteirar das coisas. E outra coisa, não aceito manipulação. Não aceito manipulação. Isso é uma coisa que nunca aceitei, a manipulação. Tanto é que quando me ofereceram R$2.000 aí, para me dar um sim, eu disse não. Não aceito essa questão. Já me ofereceram sim, mas eu disse não tem essa necessidade. Porque primeiro, eu respondo para mim, eu tenho que dormir bem, acordar bem. Eu posso errar, volto a falar para os senhores. Posso errar porque eu não sou perfeito. Se é microfone, eu falo assim. Posso errar porque eu não sou perfeito. Mas manipulação não, senhores. Adilson, assumo o ato que eu fiz há 4, 5 anos atrás. Foi um dos pesos muito grandes que eu entendi que eu devia sair da vida pública, porque eu não aceitava determinadas situações de trairagem, de negociação, de negociata, e por conta disso tudo eu saí. Então,
O ato que eu fiz eu assumo, e é bastante interessante quando você fala que tem humildade para reconhecer o erro. Mas que fica complicado para a cabeça do eleitor uma pessoa que pensa num projeto do bem e vota num projeto do mal. Não, votei que é a tônica. Você imagina alguém que acha que o vereador não deve ganhar nada e põe um aumento abusivo. Mas olha, veja bem, quando nessa sessão extraordinária que teve, você já se manifestou favorável, o que eu tinha já deixado ponto para mim, que o Zé Avante tentou me confortar, coroa, você falou que um voto apenas revertia a situação e nós ganhamos. Falei, Zé, você não sentiu. Nós não sensibilizamos, eles não mudaram, eles só recuaram. Então, talvez se não fosse esse panfleto seu, talvez se não fosse o que foi dito na última sessão, o nosso movimento tinha terminado naquela sessão extraordinária. Porque, na verdade, toda a situação que nós colocamos, já tinha resolvido porque você mesmo votou a favor. Adilson, por favor, eu gostaria. Só quero concluir, e a hora que eu concluir, você se manifesta, que eu acho que você vai ter esse direito. Dá uma aceleradinha que já está passando do tempo. Fui aparteado, presidente. Fui aparteado. Então, olha, veja bem, rapidão. Mas então vamos colocar o que foi colocado nesse panfleto e o que foi colocado na última sessão. O que me motivou a vir estar aqui hoje, que eu acho que eu devia, para todos aqueles que de forma espontânea participaram, todos lutaram muito, entendi que foi colocado algumas coisas que eu devia explicar, e vou explicar de uma forma muito rápida. Primeiro, todas essas responsabilidades que você joga quanto, que não houve movimento, aprovação de contas, tudo direitinho, se você realmente acha que a população tem que fazer isso, então pode fechar a Câmara. Não precisa ter vereador. Você está passando a parte de fiscalização para o povo e não para os vereadores. Com relação a essa que mais pesou, custo da passeata. Vou fazer uma conta rápida para vocês vão entender. Quando o Beto me apresentou os números, quanto ia custar isso para a prefeitura, para os cofres públicos, que seria aproximadamente R$40 mil por mês, totalizando no final do ano 440 mil. Eu, como filho de Cafelândia, que amo essa terra, que tenho meus filhos aqui, meus funcionários aqui, pensei, posso gastar até 40 mil? E que é um investimento com retorno líquido certo. É 40 mil que eu vou gastar, que eu não cobrei um centavo de ninguém, tudo que foi lá foi pago pela família Contreira. Então contratamos carro de som, contratamos o Piquita, contratamos, eu queria uma carreata alegre com toda a molecada, tal, contratamos 3 carrinhos e pagamos para que ele fosse no meio da carreata. Tudo isso foi pago, mas com o coração aberto, porque eu entendi aquele investimento, que esses 40 mil, no próximo mês, ia sobrar mais para os filhos dos meus funcionários na creche, ia sobrar mais para a merenda dos nossos filhos, ia sobrar mais para o asilo, para os nossos velhos, enfim, era um investimento de 40 mil contra 440 mil que vocês iam gastar. Deixa eu concluir. Que vocês iam gastar. Essa é a questão do custo. Aí vem falar que nós pagamos gasolina e que você tem prova. Isso tem que ser interpelado pela justiça. Eu quero que você traga aqui e você deve a esse povo falar, escuta, quem pagou foi o Zé Avante, quem recebeu foi o Zezinho da esquina. Porque vai ser punido pela forma da lei. A nossa manifestação foi extremamente livre e espontânea. O Xavier me ligou no momento, que participou muito. Contreira, tem alguém pedindo, não dá 1 litro. Pensamos no momento em dar alguns, a faixa mais interessante, em falar em faixa, ao respeito que eu tenho por vocês. Teve 2 faixas que eu entendi ofensiva, não deixei. Eu queria alguma coisa muito ordeira, muito correta. E o que aconteceu? Se nós não fizéssemos esse movimento, tinha passado esse projeto, ou não tinha? Tinha. Alguém duvida disso? Então acabou. Não tem. Nós não podemos aqui tampar o sol com a peneira. Mas concluindo. Aí no fim, você fala que você estranha o momento que isso foi feito. Em
todas as reuniões, eu falei que o Ambrósio, meu irmão, eu não sou ligado a nenhum grupo político, não vou participar de nada. Todo mundo sabe o relacionamento que eu tenho com, você fala aqui, com a administração. Não tenho ligação nenhuma, pelo contrário, estive do lado deles, porque entendi que naquele momento era o melhor, naquele momento era o melhor, mas em Palanque eu falei que eu discordava de muita coisa dessa administração. Então eu não tenho ligação com ninguém. E você aqui roga a Deus. Eu rogo a Deus. Sempre. Ótimo. Então eu vou concluir dizendo para vocês o seguinte: o que aconteceu aqui em Cafelândia foi uma dádiva de Deus. Por quê? Você fala, porque nesse momento que vocês colocaram o projeto, não fui eu, não foi vocês que colocaram. Nesse momento em que eu entendi que a população tinha que se levantar. Você fala, por causa disso é 440 mil. Então, o que eu entendo? Deus deu a oportunidade para todos nós, filhos de Cafelândia, que temos um compromisso com a verdade, que temos um compromisso, que gostamos, que amamos nossos filhos. Deus mostrou quem é quem. Deus mostrou quem trabalha para a população e quem trabalha para Ele. Hoje só vota errado quem quer. Se alguém tem aí um pouco de discernimento, vai saber tranquilamente que tem que ter uma renovação nessa casa. E que Deus nos ilumine, porque não é a cor da Cafelândia. Cafelândia não pode dormir. É isso que eu cobro de vocês. Muito obrigado. Perfeito, senhor, com todo o caso, Coroa, tem que esperar os vereadores. Só um minutinho, por favor, vereador. Não, pode. Não, fica à vontade, Ricardo, fica à vontade. Eu só quero concluir o seguinte. A respeito da renovação, foi aquilo que eu falei. Do mais, a questão do salário, a questão dos valores está aí, ficou bem esclarecido. Agora, a renovação, isso é interessantíssimo, eu sempre comentei isso. E a questão de Deus, senhores, eu sou cristão. E eu tenho uma questão, não sou batizado, eu respeito a religião de cada um, a fé de cada um, mas a minha eu sou cristão. E eu não estou aqui por acaso, acredito eu que foi Deus que me pôs aqui, Deus que me permitiu que eu estivesse aqui. E digo mais, as suas palavras foram sábias no final, porque está aí há 2 a 3 meses de uma eleição e que nosso Deus ilumine o melhor caminho para a cidade. Eu por aqui concluo, Coroa, já não vou mais fazer a réplica, porque eu gostei desse duelo, é assim que se faz. Tem que vir aqui sim, tem que ter essa discussão. Eu te parabenizo por essa, que tem que vir aqui sim e falar, comentar, não tem que se esquivar, ficar falando em cantos de parede, de coisas, e criticando em movimentos fechados. Nós temos muita coisa para melhorar a cidade. Muita coisa. Eu não vou discutir aqui na administração, que ainda você fala que não tem ligação, é do teu cunhado. Mas deixa aqui eu dizer uma coisa boa, uma coisa bacana que eu acho. E não é puxando o teu saco, não. Não preciso disso. Nunca precisei, graças a Deus, e o senhor bem sabe disso. Olhando no teu olho, a tua administração e do Nenê, para mim foi uma das melhores administrações que houve. Só. Mas eu não estou te puxando o saco, não. Longe disso. Não preciso disso, volto a falar. Agora, é importante essa movimentação, é importante isso sim. Só que nós rodeamos e ficamos no mesmo. Quando eu já disse lá, eu vou aceitar a manifestação. E aí? E aí? Pergunto eu. Você me dá uma parte? Dá uma parte. Vilinha, eu já te falei que aceito, meu voto é aberto, eu não tenho que nada esconder. O vereador, falar com uma palavra, o vereador Nito Peuce. Eu quero dizer para vocês que eu amo Cafelândia, porque eu sou vereador há 24 anos, eu quero falar para vocês que eu amo Cafelândia, quero ver Cafelândia. Fiz esse voto errado, peço desculpa ao povo, que foi acompanhando os outros. Mas só que eu quero dizer aqui bem claro para vocês, quem gosta de Cafelândia, não tem um emprego arranjado em Cafelândia. Pode procurar na cidade, se tem um peruce engajado em Cafelândia. Por isso que eu amo Cafelândia. Alô, obrigado. Peço a palavra. A palavra ao vereador José Francisco. Boa noite a todos e a todas, senhor presidente, novos colegas. O senhor Antônio Carlos Controle, Coroa, permita me chamar de Coroa. Só queria dizer o seguinte: primeiro, aqui está
está virando um palanque político. Não quero saber por que ou não, mas isso aqui só veio uma discussão, acho que ninguém entendeu nada. O que eu queria dizer é o seguinte, eu quero me defender alguns companheiros, porque o Antônio Coroa disse aí que roubaram, ou deixou de roubar, então talvez o pessoal leve uma má impressão da Câmara Municipal. Graças a Deus eu não tenho muito estudo, mas também eu não sou nenhum vagabundo. Se o dia tiver 12 horas, eu trabalho 12 horas, se tiver 24 horas, eu trabalho 24 horas. Muitos pessoal daqui da plateia acho que me conhece, sou um cara trabalhador, não tenho carteira assinada, eu falo para todo mundo, mas eu trabalho. Dia e noite, pessoal, eu trabalho. E também, por bem de Cafelândia, graças a Deus, eu trabalho. Eu trabalhei com o senhor 2 mandatos na prefeitura, o senhor foi vice-prefeito, foi o senhor gabinete, e eu sei lá se o senhor vai falar aqui, mas o senhor bem sabe que sempre eu corri atrás de verbo para Cafelândia, se algum não sabe, mas talvez pode fingir que não sabe ou sabe. Eu consegui muitas verbas, não vou dizer aqui, e consigo muita cirurgia através da política, não vou dizer para quem, o nome de quem, porque isso aí não, quem faz o bem não olha quem. Então, o que o senhor diz, para mim, não serve. Entendeu? Eu sou um político, não sou um vagabundo, trabalho para cidade. O salário meu, graças a Deus, eu correspondo aqui dentro. Isso aí ninguém pode falar de mim, não. Entendeu? O que eu ganho, eu respondo aqui. Outra coisa que eu disse, eu fui a favor do aumento. Aí, os vereadores que não foi, se engrandeceu e tal, eu sou contra, inclusive o Sérgio disse na televisão que o vereador trabalha muito pouco para ganhar. Tudo bem. Só que eu acho o seguinte, o Sérgio um dia chegou aqui dizendo, o vereador vai mandar no pagamento. Não, eu não quero um pagamento. Eu acho o seguinte, mesmo sem aumento, como está ganhando agora, se o vereador acha que quer muito para ele, que ele não faz nada pela cidade, doa o pagamento. Doa para uma entidade, para o hospital, as redes sociais aí de Cafelândia. Tem essa entidade precisando, se eu não acabou de falar agora aí, não tem problema. Entendeu? O que eu ganho, graças a Deus, eu honro. Isso aí, eu trabalho com o senhor, trabalho com todo mundo aqui na prefeitura, eu trabalho com o prefeito agora atual. Entendeu? Então, se quiser saber o que eu fiz, agora por isso eu vou soltar no jornalzinho, vocês vão ver. E não é mentira, não. Eu não vou soltar coisa porque o jornal aceita o que você escreve. Eu falo e provo. Eu tenho deputado que me assegura lá, tem governador que eu tenho muita amizade, todo verbo que eu estou pedindo, sempre estou arrumando. Tem muita. Eu posso dizer aqui hoje, de cara limpa, eu sou mais aceito lá em cima hoje como prefeito. Então, mas não vou sair garantindo por aí tudo, não. Mas pode chegar, pode ligar lá e perguntar para o Petrobrias, pode ligar no Palácio e perguntar. Então, o que eu ganho, graças a Deus, é suficiente e eu honro meu salário que eu ganho na Câmara Municipal. Então, vagabundo não sou, não tenho carteira registrada, entendeu? Não vivo só na política. Acho que a maioria aqui da plateia deve conhecer meu trabalho, deve saber o que eu faço, o que eu não faço, então não preciso ficar falando aqui. É só isso que eu queria dizer. Mais algum vereador que fazer essa palavra? Eu só queria falar uma palavra com relação ao Del, ele sabe o respeito que eu tenho por ele. Já disse, foi uma surpresa muito grande para todos nós. Gostaria de... Um silêncio, só um minutinho, nós estamos concluindo. Eu gostaria só de dizer, Del, o respeito que eu tenho por você. Conversei com o Ambrosio, meu irmão, que é até mais ligado a você. Realmente, isso estendo a todos os vereadores. Quando eu falei de ladrão, eu falei de Maluf, se tem nome. Eu falei que nós não queríamos ver isso em Cafelândia. Não falei em momento algum que nenhum. Eu sei, só estou dizendo para esclarecer que talvez alguém... Não, eu acredito que ninguém... Fui claro no que eu disse. E com relação a você, a conversa minha com o Ambrosio, nós só não conseguimos entender e não te procuramos na oportunidade, porque o Beto esclareceu que já não estava mais na mão dos vereadores. Que na época eu ia falar que a atitude não condizia com o teu trabalho. Isso quem ia falar não era eu, o Ambrosio, que é mais próximo de você. Mas, infelizmente, já tinha feito. E ia custar 40 mil. Então, o respeito que tenho agora, que eu não mudo de opinião, que tem que ter renovação, e que Deus foi oportuno demais, grato demais com o Cafelândia de mostrar quem é quem foi. Aqueles que apostaram na memória curta, que rapidinho nós íamos esquecer, não vai dar, porque virou polêmico demais. Então, vai votar errado quem quer. É isso. Palavra, vereador Celso. Senhor presidente, eu estou aqui ouvindo muito quieto a explanação do empresário e até inclusive agradecer, porque a liderança
que mostrou o empresário foi muito grande, isso é bacana. Se não tivesse liderança, não tinha ninguém na carreata. E todas as pessoas, alguns trabalham na fábrica, outros de outro segmento, de todas as cidades, a pessoa que ia no estabelecimento onde eu trabalho estava a favor do movimento. Quanto à questão de ladrão que o empresário falou, quem achar que serve para ele, que enfia a carapuça até onde quiser. E agradecendo o que eu disse aqui nessa casa, que independente do movimento ser político ou não, o movimento teve um desfecho final sensacional. Com o voto do nobre colega Adilson, que vota favorável ao veto, acabou esse projeto. Nós matamos. Agora não adianta o vereador falar, porque acha que é muito, não sei o que lá, dá para os outros. Eu não sei se eu vou votar aqui o ano que vem. Entendeu? Então nós estamos fazendo um salário, nós não sabemos. Agora, aí você vai discutir com as pessoas e falar, mas eu não estou fazendo salário para mim. Acredita quem acredita em Papai Noel e duende. Então não adianta aqui querer eu conseguir isso, eu consegui uma ambulância, eu vou em São Paulo. Não adianta dar com uma mão e tirar com a outra. Exatamente. Então eu acho que o vereador, quando interessa para ele, ele fala, eu sou empregado do povo, quem paga meu salário é o povo. Entendeu? Então, quando interessa para ele. Agora, quando não interessa, aí faz que nem fez o nobre colega Adilson, errei, peço desculpa. Não adianta ficar defendendo uma coisa que não tem defesa, como fez o nobre colega Milton Perus, que pediu a desculpa por uma atitude errada. E eu cheguei na Câmara no dia que esse projeto ia ser apresentado, eu falei, ainda discuti com alguns vereadores. O vereador ainda disse, quem acha que é muito, joga blá para os outros. Então, parabéns a Vossa Excelência de ter feito o movimento. Se é político ou se não é, o desfecho final foi muito importante. E é isso aí mesmo, que vereador, eu acho, a minha opinião eu falo, pelo que trabalha, ganha muito bem. Ganha bem pelo que pouco que faz. 4 horas por mês, o cara ganha R$2.000, eu não tenho vergonha de dizer que eu ganho. Muitas vezes eu ganhava mais aqui do meu trabalho que eu fico o dia inteiro. Então o movimento foi muito bom. E quem quiser pensar uma coisa que pense, quem quiser pensar outra que pense. Parabéns pelo movimento. Isso aí. Eu acho que hoje eu vou sair com sabor de vitória, porque diferente daquele dia, eu acho que realmente existe alguns políticos dignos e que reconheceram o erro. Que como eu também no passado errei, reconheci e eu saí da vida pública, não teve cunho político algum que tanto eu como meu irmão voltamos para a fábrica e só vamos nos manifestar se entender oportuno ou se houver algum abuso e que sirva de exemplo. O que nós, volto a dizer, o silêncio do povo me incomoda muito, porque o abuso de alguns políticos nós conhecemos. Agora é o silêncio que nos incomoda. Eu só queria comentar. Você lembra quando eu te falei para você que você ia abrir a tribuna para você, que eu falei sobre as faixas? Porque eu acho assim, acho que as pessoas que colocam uma faixa na frente da casa, acho que a política é tão fácil. Candidato a vereador agora ele ganha, e vem ganhar R$2.000. É facinho de ganhar de vereador, e vim aqui para ganhar R$2.000. Eu só acho assim, acho que as pessoas que colocou a faixa deveria sair candidato a vereador e ganhar e vir aqui. É facinho, se eu ganhar, eu tenho que pegar R$2.000. Por isso que tem essa revolta com certas pessoas que quer se aparecer e não sabe se aparecer. É só isso, Coro. Muito parabéns por essa presidente, só quero usar a palavra um pouquinho, um minutinho, só fazendo uma palavra. Eu quero cumprimentar o presidente, cumprimentar os vereadores, a galeria presente, e dizer também que fico feliz, e o empresário, sempre digo, o empresário que gera emprego, gera renda para o município, sempre serei a favor e qualquer empresário que gera renda para o município, jamais serei contra empresário que gera renda. Mas também quero deixar bem claro que eu faço jus a que eu ganho. E além disso, eu não acho a carteira assinada que faz com que a pessoa presta ou a pessoa não presta. Não é a carteira assinada que dá dignidade ou não dá dignidade de um homem. Às vezes muitos homens têm carteira assinada e não vale menos que aquele que não tem carteira assinada. Eu, pelo menos, tenho 23 anos de carteira assinada. Trabalho numa empresa praticamente multinacional, faz 12 anos que estou nessa empresa, trabalho no Estadão, hoje estou em outra empresa, minha carteira é registrada, mas não é por isso que eu quero fazer aqui, dizer que quem não tem carteira assinada não tem dignidade. Mas quero aqui alavancar as palavras do vereador Celso, que o movimento feito na cidade, seja ele, ou seja de qualquer forma, é benéfico. Se foi benéfico, a população ganhou.
Também eu acho importante isso. Agora quero aqui me explicar dizendo o seguinte, que eu gostaria que todas as vezes tivesse projetos polêmicos aqui na Câmara, que a Câmara lotasse. Porque é importante, é bom ver a Câmara cheia. É muito bom mesmo. E como o vereador Celso, é claro que alguém tem que tomar uma frente. Agora não importa o projeto. Se Vossa Excelência tomou a frente e foi feliz com o movimento, que a população ganhou, parabéns. Nós só não podemos dizer que isso aqui é palanque político. Agora, nós estamos aqui dizendo, também quero parabenizar a palavra do empresário Coroa, que assim eu posso dizer, que também sempre digo aqui, enquanto eu for vereador, não sendo vereador, sempre vou lutar para os empresários de Cafelândia. Eu acho que é uma maneira justa que a gente faz como político, brigar tanto nos contatos que a gente tem em esfera federal, esfera estadual, e jamais vingar porque o empresário trabalhou não sei o quê, porque o empresário está contra não sei quem, não. Se depender da humildade desse vereador, os contatos que eu tenho estadual ou federal, sempre eu vou ajudar, na minha humildade, os empresários de Cafelândia. Muito obrigado. Senhor presidente, eu peço a palavra? A palavra. Dá para falar. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, eu só queria, Coroa, parabenizar você pela sua iniciativa, pela organização de todo o movimento. Você foi brilhante do começo ao fim e organizou muito bem. E eu sei que você nunca foi meia sola. Você sempre fez um trabalho completo e competente. Então, nesse momento, como eu já disse na outra sessão, o momento é só de parabenizar você e a toda a população que ajudou a incorporar esse movimento. E hoje chegou o momento da decisão. Essa noite é a noite de reparar o erro. Aquele que achar que realmente errou, é o momento dessa noite de reparar o erro e votar do lado do povo, do lado da vontade e da manifestação popular. É só, senhor presidente. Parabéns mais uma vez, Coroa. Com relação ao que o nobre vereador Hélio falou, eu quero deixar claro que esse jargão carteira assinada é um jargão que tem dentro da política, onde fala que normalmente o político profissional não tem carteira assinada, mas isso é apenas um jargão. Tem muita gente que tem carteira assinada e é um político profissional também. Então eu quero deixar claro que eu não estou aqui descriminalizando ninguém, carteira ou não assinada. Então, para ser uma frase mais fácil, talvez para todo mundo entender, político profissional é aquele que tem o tempo todo para arquitetar como vai enganar o povo. Político profissional é aquele que vive do nosso suor que trabalhamos. Político profissional é aquele, para ficar fácil para todo mundo entender, promete ponte onde não tem rio. É isso. Que não foi o caso em momento algum. Com relação ao que o Beto falou, Beto, na verdade, foi ótimo para a Cafelândia no momento em que aconteceu, porque nós estamos na véspera de uma eleição e todo mundo sabe quem é quem, só vai votar errado quem quer. Eu, em momento algum, ou seja, em todas as minhas reuniões, eu deixei claro que tanto você como o Celso se manteram ao lado da população, entendendo que era errado. Tanto é que toda vez que eu citava exatamente quem tinha votado contra e quem tinha votado a favor, e pedia que, dentro dessa consciência de votar, soubesse escolher, porque aqui dentro da renovação, ainda tem alguém que se preocupa com Cafelândia e não com o seu salário. Então, eu acho que a única coisa que eu gostaria que todos vocês levassem, finalizando, que Deus realmente abençoe essa casa, e que as eleições estão próximas, e que isso não ficou apenas de uma passagem momentânea, que cada um de vocês levam a responsabilidade do voto, para que daqui anos nós não temos que voltar aqui de novo e ter que falar o que eu falei para todos. Nós erramos quando elegemos essa Câmara. É só isso. É o que eu peço para vocês. Bastante consciência. Quem ama Cafelândia, quem gosta de Cafelândia, tem esse compromisso. E que o nosso lema agora não é acorda Cafelândia ou Cafelândia não pode dormir. Quero convidar o Vanderlei, o nosso amigo Vandão, para dar umas palavrinhas aqui na tribuna.
Acho que tá bom. Tá bom. Alô. Bom, boa noite, senhoras e senhores. Eu gostaria mais uma vez de agradecer ao Argeu Estevão pela oportunidade. Eu fiz uma inscrição na semana passada por um erro de informações. O meu pedido foi indeferido. Aí eu comuniquei ao vereador, ao presidente da Câmara, e ele gentilmente me cedeu o espaço. Então eu estou aqui hoje simplesmente para falar do salário dos funcionários. Então eu gostaria que vocês prestassem atenção, só alguns números que eu gostaria de esclarecer, que ficou mal entendido, né? Então eu até fiz um discurso aqui, tive a curiosidade de escrever para não errar em números e valores. Então gostaria que vocês prestassem atenção, serei bastante breve. Reconheço que eu não me faço presente nas sessões que essa casa constitui para tratar de assuntos de interesse de nossa comunidade. Porém, por conta dessa polêmica que se travou sobre os subsídios dos vereadores e secretários municipais, eu vim assistir à sessão. E um assunto me chamou a atenção, deixando-me surpreso com os números que me foram apresentados verbalmente pelos senhores vereadores. Me reporto à fala do senhor Adilson Cilírio de Paula e do senhor Argeu Estevão. Não estou aqui para questionar a legalidade que trata o subsídio dos vereadores e secretários para os próximos 4 anos. O que cada um faz com o seu vencimento não me cabe questionar. Se são usados para doações ou compra de cestas básicas para que sejam distribuídas a eleitores carentes, como o próprio presidente na época frisou. Desculpa aqui que eu estou usando o óculos aqui do amigo lá, não estou enxergando direito, tá bom? Bom, como o próprio vereador anunciou no seu encerramento. Apesar do vereador Adilson Cilírio de Paula frisar a imoralidade da causa, porém, como ele mesmo disse, que a causa pode ser imoral, mas é legal. Não estou aqui questionando a legalidade da lei, pois o próprio presidente dessa casa diz que o vereador deve ganhar bem para trabalhar com mais transparência. Para que eu possa chegar, de fato, a que particularmente me atingiu, é necessário que eu faça um questionamento quanto às porcentagens que foram explanadas para justificar tal procedimento que o vereador Adilson Cilírio de Paula usou. Pois bem, o vereador, justificando sua atitude como presidente da Comissão de Finanças, disse que a porcentagem que se trata o subsídio dos vereadores, devo frisar que é de 67,35%, está muito próximo dos aumentos concedidos aos funcionários municipais. Que todos os anos nós funcionários tivemos aumentos e que a Câmara somente uma vez a cada 4 anos. Devo esclarecer ao senhor vereador que tivemos sim reposições salariais todos os anos. Eu disse reposição, que significa recuperação salarial, que é simplesmente a reposição inflacionária do período e não pode ser considerada como aumento salarial. No exercício de 2009, conforme uma lei 3.116/2009, tivemos uma recuperação de 8%. No exercício de 2010, conforme uma lei 3.173/2010, tivemos uma recuperação de 5%. Exercício de 2011, conforme uma lei 3.237/2011, recuperação de 11%. E esse exercício de 2012, conforme lei 3.316/2012, não foi diferente. Tivemos também uma recuperação de 6,5%. Se somarmos todas essas recuperações dos últimos 4 anos, tivemos um total acumulado de 30,43%, sendo dissolvido em 24,29% de recuperação salarial e 6,14% de aumento real. Portanto, nós tivemos 6,14% de aumento em 4 anos. Isso nós, funcionários públicos municipais, humildes que somos. Porém, o vereador Adilson afirmou que os vereadores merecem esse reajuste de 67,35%, porque ao longo do período dos últimos 4 anos, eles, os vereadores, não tiveram as recuperações, ou sequer reajuste em seus subsídios. E que esse percentual estaria próximo ao percentual concedido aos servidores municipais. Veja bem, os servidores tiveram uma recuperação de 6,14%. E o vereador
que era um reajuste de 67,35%, totalizando uma diferença de 61,21% a mais para os vereadores. Numa conta rápida, assim, de matemática lógica, o vereador teria um aumento 10 vezes a mais do que o funcionário público. Pois bem, senhor vereador Adilson, não posso aqui dizer que o senhor mentiu em relação ao dizer que esta casa só tem aumento de 4 em 4 anos. Mas eu posso com certeza afirmar que o vereador omitiu algumas informações. Vamos exercitar nossa memória. O senhor mesmo disse: pau que bate em Chico, bate em Francisco. E foi exatamente isso que aconteceu, senhor vereador. O pau que bateu no Chico, bateu também no Francisco. No exercício de 2009, conforme uma lei 3.067/2009, os senhores vereadores, presidente da Câmara, tiveram uma revisão geral dos subsídios no percentual de 4,55% referente ao IPC. Só para frisar, o IPC é um índice maior, bem maior e superior, inclusive, ao índice da poupança. No exercício de 2010, de acordo com a Lei 3.175/2010, os senhores vereadores e presidente da Câmara tiveram uma revisão salarial de 5%. No exercício de 2011, de acordo com a Lei 3.238/2011, os senhores vereadores, presidente da Câmara, tiveram uma revisão salarial de 6,30%. E no exercício de 2012, de acordo com a Lei 3.314/2012, os senhores vereadores e presidente da Câmara tiveram um reajuste de 6,50%, de acordo com o IPCA. Portanto, senhores vereadores e senhores da plateia, essa informação foram ignoradas pelo vereador. Não creio que por maldade ou ignorância dos fatos, mas talvez por imprudência na tentativa de conduzir uma análise errônea por parte de quem as ouvisse. Se somarmos esse reajuste, teremos um percentual de 24,29%, ficando sim inferior ao reajuste dos servidores no percentual de 6,14%. Portanto, senhor, muito mais distante os 67,35% que o senhor vereador reivindica. Esse percentual, porém, até pode ser legal, mas, na minha concepção, acho que é imoral e isso nós não podemos negar. Não quero questionar a legalidade dos seus atos ou a moralidade do mesmo, mas não podemos equiparar o aumento dos servidores com o aumento dos vereadores. Esse argumento, senhor vereador, para mim não serve. Como também não serve a justificativa do senhor Argeu, que fazendo um adendo à palavra do vereador Adilson, quando o vereador erroneamente disse que nós servidores tivemos um aumento de 6%, foi corrigido pelo presidente da Câmara, dizendo que o reajuste foi de 12 mais 6, totalizando um aumento de 18%. Frisou, 18%. Senhor presidente, talvez o senhor não tenha lido direito a lei que dizia que se tratava do aumento que nós tivemos. Tomo a liberdade de ler a lei para o senhor. A lei 3.316/2012. Lei 3.316/2012, de 28 de março de 2012, dispõe sobre recuperação de perdas salariais dos servidores da Prefeitura Municipal de Cafelândia e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal de Cafelândia decreta e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Cafelândia, exceto prefeito municipal, vice-prefeito e secretários municipais, a porcentagem de 6,5%. Escrito 6,5%, calculado sobre a referência salarial, referente à recuperação das perdas salariais. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta de verbas próprias codificada no orçamento vigente. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação a partir de 1º de abril de 2012. Artigo 4º. Revoga-se as disposições contrárias. Prefeitura Municipal de Cafelândia, aos 28 dias do mês de março de 2012. Orivaldo Vargas, prefeito municipal. Voltando aqui então, senhor vereador. A lei, eu acho que ela é muito clara e objetiva.
descrita em apenas uma página, não permitindo qualquer interpretação ao contrário. Ela diz no seu artigo 1º, 6,5%, não foram 18%. Veja bem, senhor vereador, deixa eu só concluir aqui. Quanto a esses 12% que o vereador se refere, eu gostaria de esclarecer aqui. Trata-se de um adendo na Constituinte que diz que nenhum brasileiro poderá ganhar mais que o presidente da República, nem menos que o salário mínimo constituído na federação. E mesmo com esse 6,5% concedido pela administração municipal, alguns servidores passariam a receber menos que o salário mínimo. E por força desse artigo da Constituinte, houve a necessidade dessa reposição especificamente a alguns casos aleatórios. Acredito que os senhores vereadores, senhores da plateia, desconhecessem esse fato em que diz que alguns funcionários passariam a ganhar esses ridículos valores. Pois nossos representantes, às vezes, não têm passado lá, conversado com os funcionários. Reconheço que alguns servidores municipais recebem altos salários, especificamente 9 servidores. Dentre eles, 4 são médicos. 4 são médicos, que recebem mais que R$3.000. Portanto, a maioria dos funcionários recebem menos que R$3.000. Menos que R$3.000. Isso é a grande maioria. Eu disse que, em média, aproximadamente, nós, funcionários, recebemos R$1.000 por mês. Em média. Se somarmos todos, dividindo, dá R$1.000. Veja bem, senhor vereador. O trabalhador trabalha 30 dias e recebe o mesmo que o vereador iria receber por 1 hora trabalhada, que numa conta rápida daria R$925. Senhor vereador Adilson de Paula, por que o senhor não refaz a sua lei e nos inclua também nesse percentual de 67,37%? Seja o Chico e nos faça ser o Francisco. Faça valer a sua fala quando o senhor disse que o pau que bateu no Chico, bata também no Francisco. Senhor Vanderlei, agora vai ouvir a... Senhor presidente, por gentileza. Senhor Vanderlei, Vandão, popular Vandão. Tamanho formado. Primeira questão. Tudo isso que foi dito, a gente já se explicou a questão. Eu voto favorável ao veto. E aí? Outra questão. Eu disse lá, se me expressei assim, errei. De fato, se foi esse o entendimento, errei. Quando eu disse que a gente estava aproximando os salários dos entes políticos da região. E digo mais. Ou entenderam mal, ou talvez eu errei. De fato, posso ter. Da região. Ainda citei que Guarantã, o salário do vereador de Guarantã é R$3.000, o prefeito 16. Agudos foi para R$6.000. O prefeito, eu não recordo, Pirajuí R$4.500. Agora, de fato, aos funcionários da prefeitura, eu tenho que admitir primeiro uma questão. O aumento salarial do funcionalismo não pertence à casa, é do prefeito. Isso é ato do prefeito. O vereador não tem como ir lá e exigir que o prefeito faça um aumento maior. É questão do prefeito, isso é bem claro. A Câmara não tem, infelizmente, ou felizmente, acesso a isso. Outra questão, existe um bolo orçamentário. Vamos na questão da executivo, todo mundo sabe disso. Existe um bolo orçamentário, onde uma X é dividido, acho que 51%, se me falha a memória, se não me falha a memória, do orçamento é para efeito de salários. Acontece que às vezes a máquina é inchada. E aquela coisa, se a pessoa ganha R$500 e tem 2 filhos para tratar, a situação vai ser uma. Se tiver 5 ou 6 ou 7 filhos, é outra com a mesma situação. Eu não estou defendendo o prefeito, mas pelo contrário, a máquina é inchada de uma forma abusiva. Onde acontece, eu reconheço, eu falei para os senhores embaixadores, que o salário do funcionalismo público municipal é muito baixo. Eu reconheço isso. E outra coisa absurda, esse sim eu me incluo. Lá em 2005, a gente começando a política, houve uma bendita reestruturação municipal. Essa sim foi para pegar, foi para prejudicar, foi para bater em Chico, em Francisco, em Mané, em Zé, em todo mundo.
Falava-se o mundo e fundo que era uma maravilha para a prefeitura. E, infelizmente, houve esse desagravo. Cidadão ganhando aqui embaixo, outro lá em cima. 2 ou 3 ganhando muito, não vou citar nomes, que também não tem interesse, mas ganhando um valor alto e o outro lá embaixo. Então, aconteceu um desequilíbrio. Infelizmente, de minha parte, eu digo, eu votei favorável. Sabe por quê? Estava começando em política, errei sim. Volto a falar, eu não tenho vergonha de falar que eu erro, não tem essa questão. Errei sim, como a grande maioria da casa errou. E depois, gente, a gente viu o desbronco que deu aí. Essa questão que cada situação, um ganhando aqui, outro lá em cima, esse desespero, essa alternância. E aconteceu isso. Agora, quanto às questões, as outras questões de número, não vou entrar em detalhes, mesmo porque eu já disse meu voto aqui, não foi hoje. Foi lá atrás, dia 7, dia 6 de junho. Não vou discutir esse mérito. Questão toda aqui nós já discutimos com o Coroa, eu acho que não tem mais que se justificar. Não adianta ficar me justificando com a população. Eu acredito que a gente fala uma palavra só e aquilo acabou. Não só ficar falando 10 vezes a mesma coisa. Falou aquilo, a gente segue. Está errado, levanta, vamos consertar e acabou. Não tem essa frescura. Eu não me dou ao luxo de certas bobagens de orgulho. Eu não tenho orgulho para nada. Para nada mesmo. E se o povo me querer aqui, ótimo. Se eu não estiver aqui há 4 anos, é porque o povo não quis. Eu vou aceitar. Eu vou tocar minha vida. Trabalho há 26 anos na Reunidas, trabalhei 6 anos lá na casa do Coroa, na casa dele, no meu emprego. Para quem não sabe, não era na fábrica, não, era vizinho na garagem. E daí? Vou tratar meus filhos, vou cuidar da minha vida, senhor Vanderlei Viraverde. Mas reconheço, o salário de fato do funcionalismo é muito baixo. E eu acredito que deveria ser feito, tem que ser feito um estudo futuramente para que de fato melhore esse salário. Inclusive eu comentei com alguns funcionários que parece que, não vou nem citar em épocas, mas certas prefeituras, para Guarantã, por exemplo, tem um ticket em vez de cesta básica. Em vez daquela cesta de 50, 60 cruzeiros, Guarantã, se não me engano, eu não sei valores, acho que é R$200, 220. 225. É uma coisa maravilhosa. Faz tempo que a gente comenta isso aqui, gente. Vamos dar um ticket para o funcionalismo. Ajuda no orçamento. Vamos melhorar esse salário. Eu, opinião minha pessoal, trabalhador municipal deveria dar no mínimo os 2 salários mínimos. E sem inchaço da máquina. Uma coisa justa, uma máquina enxuta para que funcione. Que a prefeitura tem que respirar. Não adianta pôr 1000 pessoas lá e ter que dividir aquele orçamento para aquilo. Não funciona. Todo mundo sabe disso. Todo mundo aqui é pai, é chefe de família, sabe como funciona uma questão de orçamento. Então tem que ser dividido. Não adianta inchar essa máquina para esse mundo de gente e depois não vai ter para todo mundo. Aí acontece o que acontece. Aí o vereador é culpado porque o prefeito dá um aumento de X. Aí o vereador Adilson, não, eu não me omito não, estou aqui, sou eu assumo quando é e assumo quando é certo. Agora, volto a dizer, questão, em nenhum momento eu disse que o vereador deveria, comparei com o salário do funcionalismo. Comparei com o salário da região. Não, me desculpa, vereador Adilson, se a gente abrir a sessão da Câmara do dia... Ô, Vandão, não te conta, lá no dia, eu observei isso, está claro. Então foi infelicidade minha, se assim ele diz que está claro, e não tem essa. Pode ter infelicidade minha, mas a questão é regional. E volto a te falar, como eu falei para o senhor, eu falo para todo funcionalismo. A máquina tem que ser enxuta, a máquina tem que trabalhar direitinho. Infelizmente a coisa adernou, e perdeu o rumo. Verdade é essa, perdeu-se o rumo da administração e virou o que virou, deu no que deu. É um funcionário, acha que ganha pouco, o outro acha que o que ele ganha também não é suficiente, apesar de estar no patamar maior, virou esse pandemônio. Mas a questão, veja só, volto a falar, não é da casa, essa questão era de baixo. E eu apoio e respeito o funcionalismo. De fato tem que ter uma mudança? Claro que tem. Isso aí foi um absurdo. A questão da reestruturação nossa salarial foi uma coisa mais absurda que nós aceitamos. E foi 2 ou 3 dias, né? Com aquele Rino, o Rino lá, economista de Marília, famoso, aparece direto na televisão, e era maravilha que ia ter na cidade. Não foi. Piorou para todo mundo. Pode perguntar para todas as categorias. Talvez tenha 2 ou 3 funcionários contentes com o salário. O resto, tudo defasado e jogado. É só, senhor presidente. Não, só queria em fevereiro foi votado um projeto aqui, uma troca de letra
dos serviços gerais, bem claro, dos serviços gerais, braçal. O braçal ganhava 696, foi para 782, que teve um aumento de 12%. Depois teve mais ou menos de 6,5%. Isso aí você pode pegar lá. Mas foi exatamente por causa dessa lei, dessa adendo na Constituinte, em que o funcionário, que nenhum trabalhador, não é funcionário público, nenhum trabalhador pode ganhar menos que o salário mínimo. Então, por este adendo na Constituinte, foi feito esse aumento de 12% que pegou só a categoria dos braçais. Só a categoria dos braçais. Foi em fevereiro ou março, alguma coisa assim. Foi o que eu falei, não falei que os grandes, que os outros ganharam. Não, você trocou de letra, tudo, a maior parte tudo teve um aumentinho, só não teve aqueles meio. Mas os braçais foi um dos mais. Eles e os cortadores de árvore lá, na verdade, é os serviços gerais, né? Relacionado a serviços gerais. Os serviços gerais foi que teve mais. Aí teve uns que teve um aumento até melhor um pouco lá. Teve alguém que teve. Sim, eu gostaria só de fazer uma observação. Alguém, quando tiver algum problema, ouvir alguma coisa na Câmara, faz como é que nós fizemos, eu, Coroa, vem aqui, expõe, o vereador esclarece o que aconteceu realmente, o que foi dito, o que não foi dito. Eu me baseei em leis, eu busquei as leis, tirei tudo, todas as informações que eu falei aqui, tudo está baseado em lei. Tudo aqui está escrito na lei. Então, faça isso também, procure se informar, procure o vereador, converse com o vereador, cobre dele, mas cobre efetivamente como nós estamos fazendo. Cobrar do vereador uma postura, uma dignidade, para que a cidade realmente caminhe para frente. Não fique estacionada, não. Eu honro vocês, admiro o trabalho de vocês, e sei que não é fácil também, não é fácil a situação de cada vereador aí, né? Mas parabenizo vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo. Belíssimo reconhecimento que você teve aí. Eu gosto. Inclua a gente nesse 67%. Sem dúvida, meu amigo. Deixa. Obrigado. Ô, Vandão, parabéns por sua presença. É isso aí, pessoal. Política é isso. Tem que vir aqui, discutir, passar, falar o que acha. Ninguém é bicho papão aqui, não. Nós vamos discutir, vamos conversar sim. Parabéns, Vandão. Suprimento a deliberação e votação dos senhores vereadores, a ata da 9ª sessão ordinária realizada no dia 11 de junho de 2012 em votação. Senhores sentados, contrário em pé. Expediente sem votação, projeto protocolado na secretaria. Solicita ao senhor primeiro secretário a leitura do projeto protocolado na secretaria no prazo regimental. Projeto de lei 33/2012 de autoria do Poder Executivo, ave no orçamento vigente, crédito adicional, suplementar e da outras providências. Faça saber que a Municipal de Rafael aprova. Artigo 1º. Fique aberto no orçamento vigente um crédito adicional suplementar na importância de R$ 390 mil, distribuído as seguintes dotações. Almoxarifado, compras, R$ 15 mil. Manutenção, almoxarifado, outros serviços terceiros, pessoa jurídica, R$ 10 mil. Fundo Municipal da Saúde, R$ 80 mil. Manutenção, Fundo Municipal da Saúde e outros serviços terceiros, pessoal jurídica, R$ 100 mil. Subvenção, creche de Gostado de Oliva Zucchi, subvenção sociais, R$ 10 mil. Vias públicas, R$ 165 mil. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de excesso de arrecadações. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor nas publicações Cafelândia, 20 de junho de 2012, assinado pelo prefeito Evaldo Azotto. Projeto de lei 34/2012 de autoria do Poder Executivo dispõe sobre repasse de verba à entidade que especifica da outra providência. Peço ao segundo secretário que faça a leitura. Questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria mais de ler, aproveitar o público sobre a sessão solene do CAICAM. Aproveito. Que tem um convite, o presidente da Câmara Municipal convida a população, senhor Argel Estevam, que para a sessão solene que será realizada no próximo dia 29 de junho, às 20 horas, sexta-feira, no CAICAM da Associação Cultural Agrícola Esportiva Irã de Cafelândia, lá no bairro Três Barras. Ocasião que serão homenageados com entrega de título de cidadão honorário os ilustríssimos senhores Rideme Cavaite e Issachi Moribe, pelos serviços prestados, relevantes serviços prestados ao município de Cafelândia. Então, é sexta-feira,
convidando a população cafelandense, quem puder, comparecer no CAICAN nas 3 barras. Projeto de lei número 34/2012 dispõe sobre o repasse de verba à entidade que especifique e dá outras providências. Faça saber que a Câmara Municipal de Cafelândia aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder um repasse de verba no valor de R$10.000 à creche berçário Dionísio Azuc. Parágrafo único. O repasse financeiro de que se trata esse artigo ocorrerá em uma única parcela e destina-se exclusivamente à complementação da pintura interna e pintura externa global da creche berçário Dionísio Azuc. Artigo 2º. As despesas decorrentes com presente a concessão correrá por conta de verbas próprias codificadas no orçamento vigente. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, aos 20 dias do mês de junho de 2012, Prefeito Municipal. Passamos agora à leitura resumida da indicação. Solicito ao segundo secretário... Então, depois. Segue o vereador inscrito. Ação especial, ninguém inscrito. Estava eu, mas já falei, peraí. Chega, né? Peraí, Deus. Solicito ao senhor primeiro secretário a leitura resumida das correspondências recebidas. Tem correspondência? Não tem? Então, passando agora a leitura dos requerimentos. Requerimento com votação. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura do requerimento. Requerimento número 46, de autoria do vereador Antônio de Lima Serrão. Senhor presidente, considerando que o projeto de lei 32/2012, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o governo do Estado de São Paulo sobre o serviço de bombeiro, considerando que trata-se do serviço utilidade pública de grande valor para a população, requer nos termos regimentais o artigo 191, regimento interno, seja incluído no regime de urgência na ordem do dia da sessão referida ao projeto de lei. Câmara Municipal de Cafelândia, 25 de 2012, assinado Antônio de Lima Serrão. Coloco em discussão o requerimento do número 46/2012. Coloco em discussão o requerimento. Continue em discussão. Ninguém mais desejando manifestar, submeto à votação. Favorável sentados, contrário em pé. Favorável. Aprovado. Requerimento de urgência especial. Requerimento de urgência especial. Temos 2 requerimentos de urgência especial de autoria do vereador Hélio Rodrigues, referentes ao PLS número 33/2012 e o PL número 34/2012, ambos os projetos de autoria do Poder Executivo. Consulto a casa sobre a possibilidade de votação em bloco. Coloco em discussão os requerimentos de urgência especial do vereador Hélio Rodrigues, referente ao projeto acima citado. Continue em discussão. Com a palavra, vereador. Esse projeto é sobre a transferência do prefeito municipal para a creche, e até hoje o vereador, o presidente Zuir Bortolheiro esteve aqui hoje, e tudo que vem da pessoa do Zuir sempre foi de grande valia para o município. Então eu coloquei com urgência porque ele pediu para que os vereadores, com certeza ele já sabia que os vereadores não vão votar contra um projeto dessa natureza, mas eu coloquei em urgência para que entrasse hoje, desse tempo, porque ele disse para mim que está precisando muito e vai ser de grande valia e importância para a creche Dionísio Azuc. E o Zuir é uma pessoa que, como aqui falo, de grande valia, e tudo que ele faz é com caráter, com clareza, é uma pessoa que é de confiança nessa casa. Posso falar, senhor presidente? Na verdade, estamos discutindo o requerimento, né? O requerimento a gente já entrou praticamente na discussão do projeto, né? Mas tudo que o nobre colega disse, eu também já vou discutir na discussão do projeto, já declarando no voto que, sem dúvida alguma, um trabalho belíssimo que o Zuir tem feito na creche, acho que todo mundo tem que aprovar. Essas questões a gente não tem nem o que discutir. É só, senhor presidente. Algum vereador mais que não fazer uso da palavra? Aprovado.
Ninguém mais quer fazer uso da palavra. Vai a votação. Votação nominal. Maioria absoluta. Adalberto Lara Godoy, Adilson de Paula, Antônio Lima Serrão, Sérgio Santos, Hélio Rodrigues, José Francisco favorável, Monteirice, aprovado. O projeto vai ser votado na ordem do dia. Solicita ao senhor secretário que faça esgotada a matéria destinada ao expediente, passamos agora a explicação pessoal. Solicita ao segundo secretário que nos informe se há algum vereador inscrito. Ninguém é inscrito, senhor presidente. Nesse momento, suspendo o trabalho por o tempo necessário às comissões permanentes e emitir os pareceres sobre os projetos em urgência especial.